Graças a Deus. Eu queria cumprimentar os queridos e aos amados irmãos nessa tarde com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Quero nesta tarde poder tributar a Deus a honra, a glória, o louvor, estar aqui nesta festividade tão abençoada. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Filho, esse homem de Deus que nós temos um carinho, um amor assim imensurável pela sua vida. O Senhor colocou ele no nosso caminho e nós aprendemos a amar assim tremendamente. A ele, a sua família, os seus filhos, são pessoas assim que nós temos uma estima muito grande. Eu estou com a voz um tanto quanto comprometida, porque nesses últimos dias tenho ministrado muito a palavra do Senhor. Mas essa não é a primeira vez que eu tenho pregado rouco. Eu acredito que o Espírito Santo vai me ajudar para uma vez mais trazer o recado do Senhor nesta tarde. Eu queria convidar os servos do Senhor que trouxeram as suas Bíblias para abrir conosco no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 até o 11. Livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 6 até o 11. Quem encontrou essa passagem bíblica, quem trouxe Bíblia, por bondade, por reverência à palavra do Senhor, queira se colocar em pé. Amém? Todos fiquem em pé. Até quem não trouxe Bíblia pode ficar em pé também, por um sinal de reverência à palavra do Senhor Jesus. 1 Samuel, capítulo 16, e versículo 6. Quem encontrou, diga um grito de glória a Deus. Amém. Está escrito assim: e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jesser a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jesser fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. E assim fez passar Jesser a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jesser: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jesser: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor. Amém? Eu quero que você repita apenas essa parte. Diga assim: ainda falta. Ainda falta. Fale com voz de crente: ainda falta. Ainda falta. O menor. O menor. Amém. Agora você falou, não foi como crente, falou como salvo. Amém? Pode sentar no nome de Jesus. Meus queridos e meus amados irmãos, eu queria nessa noite, nessa tarde, e todas as vezes que falar noite, entenda tarde, porque temos o costume de pregar à noite. Nessa tarde, eu quero ministrar a palavra do Senhor, debaixo do tema o menor. Amém? Quero falar sobre o menor. Já ministrei diversas vezes sobre o trecho a qual eu acabei de ler. Entretanto, Deus me deu uma revelação nova, que eu quero compartilhar com os santos do Senhor aqui nessa tarde. Todos nós sabemos que existe um adágio popular, existe um ditado popular que diz assim: é nos pequenos frascos que se encontra as melhores fragrâncias. É nos pequenos frascos que encontramos os melhores perfumes. E este ditado popular, ele é muito verdadeiro, porque ele se aplica também na palavra. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai perceber que Deus, ele se preocupou em colocar a sua melhor fragrância nos menores frascos. Quando você olha para o Velho Testamento, você vê Deus usando homens pequenos, como Jeremias, que disse: Senhor, eu não passo de uma criança.
Você vê Deus usando Moisés, que dizia que não sabia falar. Você vê Deus usando Gideão, que dizia que a sua família era menor. E quando você vai para o Novo Testamento, você vê também Deus usando a Pedro, que significa pedra pequena. Você vê Deus usando de maneira extraordinária a Paulo, que significa pequeno. Entretanto, nós percebemos então que Deus, Ele gosta de utilizar vasos pequenos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, amados. Existe nestes últimos dias muitas pessoas que desejam ser usado pelo Senhor, desejam ser um vaso cheio da graça. Entretanto, amados, existem muitos Eliabes e Abinadabes que querem sentar na mesa e comer o manjar, mas são poucos os Davis que estão dispostos a pagar o preço e ir para o deserto. Aonde estão os Davi nessa tarde? Levante a sua mão e glorifique a Jesus. Todo mundo quer comer o manjar, mas nem todos querem ir para o deserto pagar o preço. Mas nessa tarde é que eu estou falando com Davi, amém, irmãos? Eu estou falando com Davi, que se for preciso ir para o deserto, vai, mas você vai para o deserto, mas o deserto não é tua casa, o deserto é apenas uma passagem. Logo o Senhor te manda buscar o deserto e coloca você na cadeira como príncipe, porque Davi não nasceu para ser servo, Davi nasceu para ser rei, Davi nasceu para ser rei. E concorda com essa palavra? Levante a sua mão e glorifica Jesus. Aleluia. Agora escute isso. Deus, Ele gosta das coisas o quê? Pequenas. Aí vem um questionamento. Pequeno, irmão Mardônio, quer dizer que Deus usa o pequeno? Escute isso, santo. Quando eu falo pequeno, eu não estou me referindo à estatura, porque existem muitas pessoas que são anãs, são pequena estatura, mas o seu coração é muito grande. Existem pessoas que têm 2 metros de altura, mas o seu coração é pequeno. E quando eu digo que Deus, Ele tem interesse pelo pequeno, eu não estou dizendo que Deus tem interesse por pessoas de baixa estatura, porque Deus olha para dentro do seu coração. Eu tenho um tio meu, pastor Eudades de Imperatriz, que ele tem quase 2 metros de altura. E normalmente os membros dele chegam e dizem: pastor Eudades, como o senhor é grande. Ele diz: meu filho, você se enganou, eu sou comprido, grande só o Deus que fez os céus e a terra. É só Deus que é grande. Agora a pergunta é essa: por que Deus, Ele tem predileção? Por que é que Deus tem preferência pelas coisas pequenas? Quem quer saber, diga glória a Deus. Aleluia. Primeira razão, por que Deus gosta de usar o pequeno? Primeiro, porque o pequeno não confia no seu próprio mérito. Utilizando aqui um linguajar nordestino, o pequeno não confia no seu próprio taco. É verdade ou não é? Escute isso. Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, ele sabia que ele sozinho não teria chance alguma de vencer aquele gigante. Davi sabia que a sua estatura era impossível vencer sozinho aquele gigante. Isso é tão verdadeiro que quando Davi vai enfrentar o gigante, ele diz assim: tu vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Deus dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Davi diz: olha, tu não está procurando briga, não é comigo, tu está procurando briga com o próprio Deus. Você sabia, irmão, que quando uma pessoa se levanta contra um pequeno, ele não está procurando briga com o pequeno, ele está procurando briga com o próprio Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: quando alguém, fale com a voz de profeta, quando alguém se levantar contra você, estará se levantando contra o próprio Deus. É verdade. Escute isso. A palavra de Deus nos diz no livro de Atos que Saulo pegou uma carta, pegou um documento que lhe dava o direito
de destruir com os cristãos, de prender os cristãos, de maltratar os cristãos. E a Bíblia diz que lá vem o futuro apóstolo Paulo, Saulo, em cima de um cavalo para perseguir os servos de Deus. E quando Saulo está vindo no cavalo, o que é que Deus faz, hein? Deus aparece. E quando Deus aparece para defender o servo dele, você sabe o que é que acontece? O teu inimigo tem que cair do cavalo. Amém, irmãos? Cai do cavalo. Na hora que Saulo caiu do cavalo, Jesus disse assim: Saulo, Saulo, por que tu persegues a minha igreja? Foi assim que Jesus disse? Não. Jesus disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, tu não sabes que quando tu estás perseguindo um dos teus pequeninos, tu está procurando briga comigo. Deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, talvez você lá na sua igreja tem pessoas que se acham mais importantes que você e desprezam, acham que você é menor. Deus está dizendo: eu vou para a briga por ti, meu filho. Quem mexeu contigo está mexendo comigo, e eu estou aqui nessa tarde para te dar proteção. Eu estou aqui para te dar proteção. Quem concorda com essa palavra, levante a mão. Exalte a Deus que fez essa terra. O pequeno confia no seu próprio taco. Pedro, um semi-analfabeto. Será se Pedro, ele imaginava que a sua capacidade era suficiente para convencer 3.000 pessoas? Jamais. Nem um homem culto é capaz de convencer, porque só o Espírito Santo convence. Quanto mais o apóstolo Pedro, um semi-analfabeto. Mas Pedro, quando ele pregava a palavra de Deus, a Bíblia diz que em uma só da pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus. Olhe para cá, vou lhe contar uma experiência. Aleluia. Quando eu era garoto, viu, pastor? Quando eu tinha mais ou menos assim 7 anos de idade, eu era pequeno, franzino. E você sabe que na escola sempre tem aqueles alunos que são mais metidos, não é assim? Tem aquele que quer bater o quê? Nos outros. Que é o chefão, que quer arrotar a valentia. E lá na sala que eu estudava, tinha um desses alunos que queria brigar com todo mundo e com todos. E eu mesmo sendo o menor, ele me respeitava. Era menor do que ele. Ele procurava a conversa com todo mundo. Mas comigo, olha o dedinho aqui, ó. Eu chegava para ele e arrotava a valentia. E aí você diz assim: você fazia isso confiando no seu taco? Olha o dedinho aqui, ó. Não, eu era muito menor que ele. Você sabe por que eu fazia isso, pastor? Porque eu sou de uma família muito grande. Temos 6 irmãos, são 7 filhos. Todos servem a Deus. E o que é que acontecia? Eu dizia assim: olha, cara, se tu mexer comigo, eu vou chamar os meus 2 irmãos mais velhos para te pegar lá fora. Pronto, acabou. Eu fazia a festa na sala, esbanjava, arrotava a valentia. Era confiando em mim? Não, era nos meus irmãos. Se mexer comigo, eu chamo meu irmão. Isso é profético para a tua vida. Talvez uma doença está te desafiando. Talvez o alcoolismo do teu marido está te desafiando. Talvez a pessoa que está querendo trancafiar teu ministério está te desafiando. Mas nessa tarde, você vai chamar o seu irmão mais velho. Qual é que é o nome dele? O nome dele é Jesus de Nazaré. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Você está passando por uma prova? Pois chame seu irmão mais velho. Jesus, vem cá, Jesus. O inimigo está me desafiando. Quando você chama por Jesus, Jesus vem trazendo o seu com um milagre para entregar na sua vida. Por que é que Deus prefere usar os menores? Que o menor não confia nos seus próprios méritos. Amém, irmãos? Segunda razão, por que é que Deus prefere usar os menores? Segunda razão, por quê? Porque fica evidente que quem fez a obra foi Deus. Escute isso. Se Deus tivesse chamado um outro gigante para vencer Golias, o nome de Deus seria glorificado? Olha o dedinho aqui, ó. Não. Golias tinha 2,99 metros de altura.
Se Deus chamasse ou fizesse um gigante de 3,5 metros, Deus poderia fazer isso? Poderia. Mas se Deus pegasse um gigante maior que Golias para derrotá-lo, todo mundo diria, foi a força do outro gigante. Mas quando Deus pega um menino, um garoto, um semi-anão para vencer um gigante, todo mundo diz, não foi esse garoto. Teve alguma coisa com ele. Teve alguma coisa aí por detrás dele. O que era? Era o poder do Espírito Santo na vida de Davi. Quando Deus, ele usa um camarada, um menino que é semi-analfabeto, todo mundo diz ali, é Deus. É Deus. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu sou de uma família sacerdotal. Meu bisavô era pastor, meu avô é pastor e meu pai é pastor. E acontece que eu passei a minha vida na igreja, e eu já vi algumas coisas que eu acho que os irmãos já devem ter visto também. Meu pai às vezes convidava para dar uma palavra à frente irmãos que eram doutor. O camarada era médico, o cara era um odontólogo, formado, professor. Chamava aqui à frente, viu, pastor filho? Quando o camarada pegava aqui o microfone, olha, ele se tremia todo. Quem já viu isso aqui, levante a mão e diga amém. Existem muitas pessoas que têm uma grande capacidade intelectual, mas quando vem aqui à frente, o quê? Ele treme nas bases. E aí você sabe o que é que acontece? Às vezes o papai dava oportunidade para o irmão que era semi-analfabeto, mas quando ele falava a palavra dele, parece que era uma bomba atômica no coração daquele que entende os mistérios de Deus. Você sabe o que é isso? Quando você vê uma pessoa que não tem formação teológica, quando você vê uma pessoa que não tem cultura, uma irmã que não tem uma voz tão afinada, e quando ela canta, quando ela louva, Deus trabalha, Deus opera, você diz, aí ela não está só não, é o Espírito Santo de Deus na vida dela, há algo diferente na vida dela. É diferente quando você vê uma pessoa pequena sendo usada. Todo mundo percebe que é Deus que está sendo realizado, fazendo de fato aquela obra. Sabe de uma coisa, irmãos? A Bíblia diz que Deus pega as coisas que não são para confundir aquelas que são. Talvez você entrou aqui nessa tarde se achando o menor, dizendo, olha, eu não sei falar muito bem, irmão Martão. Sou um jovem que eu tenho muita vontade de ser usado por Deus. Olha, tenho muita vontade, mas eu não tenho uma oratória muito boa. Mamador, olha, eu tenho muita vontade de louvar a Deus, mas a minha voz parece que não é muito afinada. Você sabe o que é que faz a diferença? A diferença na vida do crente é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a diferença. Você está entendendo isso? Quem faz a diferença não é a tua capacidade. Quem faz a diferença não é a capacidade humana. Quem faz a diferença é o Espírito Santo de Deus na vida do homem e da mulher. Deus me deu uma lição tremenda há uns 6 meses atrás. Eu estava concluindo outro curso superior e eu conheci um rapaz na universidade que era um historiador, camarada muito cético, não acreditava em nada. E aí eu comecei a evangelizar aquele rapaz. Comecei a evangelizar. E quando eu começava a falar e pregar para ele, amém? Quando eu começava a pregar e evangelizar para ele, eu passava meia hora, 1 hora, 2 horas debatendo com ele. E como ele era um camarada muito culto, eu pensava que todo o meu conhecimento científico, filosófico, era suficiente para poder convencê-lo. E eu utilizava apenas a ciência para provar para ele acerca de Deus, acerca da criação e etc. E aquele camarada, ele continuava intível. E aconteceu que um dia Deus me deu uma lição tremenda. Aconteceu um congresso em Teresina, CEL, Congresso Evangélico Universitário. E lá só ia doutores, PhD, pessoas de uma capacidade tremenda intelectual. E eu disse, eu vou levar o Alexandre lá, porque ele vai ouvir os doutores, os PhDs, e consequentemente ele será o quê? Convencido. E eu os levei ele lá. Passou o primeiro dia, deram as palestras, o Alexandre continuava irredutível.
Segundo dia, terceiro dia, eu já estava desesperançoso. Você sabe o que foi que aconteceu? Antes da última palestra, deram oportunidade para umas irmãzinhas e irmãos louvar aqui na frente. Pessoas que não tinham curso superior, que não tinham muita capacidade intelectual. E eles convidaram para os irmãos colocarem de pé. Todo mundo ficou de pé. E os irmãos começaram a louvar. Mas era um louvor ungido. Você sabe que o louvor ele quebra correntes, amém, irmãos? Você quer uma vida de Deus, saiba que Deus quer usar você através do louvor, através da tua boca, através do teu canto. Quando aqueles irmãos começaram a louvar, a atmosfera espiritual foi mudando naquele lugar. Os crentes pentecostais começaram a glorificar a Deus, começaram a falar em línguas estranhas. Eu comecei a ver o povo chorar, e eu comecei a sentir a graça de Deus na minha vida. E eu estava lendo, eu deixei toda a formalidade de lado, comecei a adorar a Deus, entrar naquela atmosfera espiritual. E eu, aqui de rabo de olho, comecei a olhar para aquele camarada. E quando eu olhei para ele aqui como se não quisesse nada, eu comecei a ver os olhos dele marejar. Você já viu isso? Os olhos começam a brilhar. Os olhos começaram a brilhar. E o louvor foi falando mais. O louvor foi falando. Quando pensar que não eu vi aquele camarada se desmanchar em lágrima, a palavra penetrou na vida dele, no coração dele, quebrou aquele coração de pedra através do louvor. E Deus falou para mim, tá vendo aí, filho? Quem convence o homem não é a tua intelectualidade. Quem convence o homem é o meu espírito. É o meu espírito que convence o homem. Você quer ser usado por Deus? Pois comece a se encher dessa fragrância maravilhosa chamada Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Deus quer usar o pequeno, porque quando Ele usa o pequeno, a sua glória fica evidente. Você já imaginou Deus usando o Pedrão? Apóstolo Pedro, todo mundo dizia, esse rapaz não tem condição, não é um analfabeto. Pois é, só que Deus pegou aquele cidadão que era desprezível diante da sociedade e fez dos maiores apóstolos para mostrar que Ele é Deus. Deus, Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Você é escolhido por Deus, meu irmão. Quem é escolhido aqui, levanta a mão. Aleluia. Marcando, eu não sou capacitado, não te preocupa. Enche o teu vaso de azeite, que você verá para te capacitar, te encher de graça e o céu, e você voar para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Escute isso. O irmão do fundo musical pode me ajudar. Aleluia. Olhe para cá. Deus, Ele usa o pequeno, porque o pequeno não confia nos seus próprios méritos. Deus usa o pequeno, porque quando Ele usa o pequeno, o menor, fica evidente que a glória é dele. Terceiro e último, eu vou ministrar sobre a sua vida ainda nessa tarde. Por que Deus usa o pequeno, irmão Margônio? Deus usa o pequeno porque o pequeno faz a obra, ainda que não seja reconhecido. Ainda que não seja reconhecido. O grande não vai para o deserto cuidar de ovelha sem ser aplaudido. É verdade ou não é? Não vai. Agora o pequeno vai aonde Deus mandar. O pequeno vai ainda que não seja aplaudido, mas ele sabe que Deus que fez os céus e a terra está contemplando tudo. Ele sabe que Deus está vendo tudo. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, meu irmão, minha irmã. Deus chamou Davi e levou ele para o deserto. E o que eu vou falar aqui é profético para a tua vida. Quando Deus levou Davi para o deserto, Davi fez duas obras tremendas sem ninguém ver. Qual foi, irmão Marconi? Davi matou um leão e um urso no deserto. E quem foi que viu aquilo? Ninguém. Davi matou um leão e um urso no anonimato. Ele não levou aplauso de ninguém. De ninguém. Talvez você, meu irmão e minha irmã,
nessa tarde para te dizer que os olhos dele estão sobre a tua vida. Quantos aqui estão indo visitar o viúvo? Quantos aqui estão indo visitar a viúva, o órfão? E ninguém está vendo, mas Deus está vendo, meu filho. Deus está vendo como evangelismo. Deus está vendo as suas orações, irmã, lá pela madrugada. Você está entendendo isso? Deus está vendo a sua consagração. Você tira dias para se consagrar pela igreja, ninguém vê, mas Deus vê, Deus vê. Deus está olhando, Deus está vendo. Ora então, Maia. Tem um momento que você mata o urso e o leão e ninguém te vê. Mas tem um momento que Deus te tira do anonimato. Diga para o irmão que está do seu lado. Tem um momento que Deus te tira do anonimato. Como assim, irmão Mardônio? Deus pegou Davi. Meu filho, você matou o leão e o urso. Ninguém te viu, é verdade? Pois agora eu vou te tirar do deserto e vou colocar para você vencer um gigante. Tu vais vencer um gigante não é no deserto. Tu vais vencer um gigante, não é assim que ninguém te vê, não. Você vai vencer um gigante. Os teus amigos, os teus inimigos terão que assistir. Você colocar o gigante na lona, para saber que tu és escolhido meu, para saber que tu tem chamada. Deus está me dizendo aqui nessa tarde que Deus vai, nesta tarde, tirar alguns jovens lá do deserto para fazer vencer o gigante. Tem um momento que ele vencer o gigante. Coloque-se sobre os seus pés nessa hora. Aleluia. 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 Eu fui da presença de Deus aqui neste lugar. Quem está sentindo essa presença maravilhosa? Glorifica a Deus que fez isso essa terra. Olhe para cá. Você veio aqui nessa tarde e você não sabia o que Deus ia falar com você. E eu perguntei para Jesus o que eu deveria falar. E o Senhor pediu para eu trazer essa mensagem. E essa mensagem aqui é para aqueles que são pequenos. Essa mensagem aqui é para aqueles que são bebês. Essa mensagem é aquele que tem desejo de Deus cumprir a chamada na vida dele. Essa mensagem é aquele que está disposto a pagar o preço que for necessário. Se for necessário ser criticado, ele vai pagar o preço. Se for necessário ser chamado de quê? De doido, de fanático, de antipado, vai pagar o preço. Se for necessário os amigos da escola, da sua dele, ele está disposto a pagar o preço. Ele está disposto a pagar o preço de ser chamado santarrão. Sim. Agora deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Se você quer fazer, cumprir o chamado de Deus na tua vida, você precisa, sabe o que, irmão? Primeiro, você precisa descer. Precisa descer. Quem quer ser cheio aqui nessa tarde? Aleluia. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 23, versículo 16, que a virgem é formosa. O que ela desceu à fonte, encheu o seu vaso de azeite, seu vaso de água e subiu. Davi primeiro desceu lá no deserto, matou o urso e o leão lá no deserto, mas teve um momento de subir, teve um momento de matar o Golias na frente de todos os seus adversários. Eu quero chamar para vir aqui à frente e ministrar sobre a sua vida. Aquele irmão e aquela irmã que diz: olha, Deus falou comigo hoje. Eu sou um Davi. Um Davi que eu fui esquecido pelos meus pais. Não sei quem é esse pai que se esqueceu de você. Eu sou uma pessoa madura esquecida. Ninguém olha para mim. Ninguém é capaz de apostar um centavo no ministério.